Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Ela é graduada em Ciências Jurídicas, advogada e consultora jurídica nas áreas tributária e empresarial e, dentre outras matérias, mestre em Direito Tributário e Financeiro pela PUC São Paulo. A nossa convidada é a doutora Maria José Soares Bonetti, hoje no segundo mandato consecutivo como presidente da OAB Osasco, 56ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos conhecê-la? Considerando a sua agenda apertadíssima, só nos resta agradecer, doutora. Seja muito bem-vinda ao podcast do Diário da Região e obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Adamastor, o carinho de sempre, a gentileza desse convite. É uma honra estar aqui no podcast Diário da Região e vamos lá o que você quer saber, vamos ver o que eu posso te contar. Tá certo, contar tudo. Doutora, o nosso podcast é um bate-papo informal, onde quem manda é o convidado, a convidada, que fala e responde perguntas da maneira que quiser. Combinado? Perfeito. Doutora, para quem não a conhece, quem é Maria José, onde nasceu, seus pais, irmãos, como a senhora descreveria a sua infância, primeiro? Sim, mas é um prazer falar da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu nasci em Minas Gerais e viemos morar aqui em Osasco, na Avenida Santo Antônio, número 1508. Quantos irmãos? 10 irmãos. E hoje, infelizmente, 5 já partiram, estão no céu com Deus e somos agora em 5, né? Vivos. E minha família sempre foi grande, né? Muito unida. Meu pai gostava de tocar violão, minha mãe gostava de tocar sanfona. O nome deles, doutor? Meu pai, Vitório, minha mãe é a Rita. E uma família muito alegre. Nós fomos, assim, privilegiados. Tivemos uma infância com bastante carência, né? Difícil, com um monte de filhos e difícil de cuidar, de suprir as necessidades materiais de todos. Então, não tinha tanta fartura, mas sempre foi uma família muito unida, muito cheia de amor, de carinho. Então, eu só tenho a agradecer. Onde estão seus irmãos? Meus irmãos, eu tenho uma irmã que mora em Minas Gerais, tá? Em Carmo da Cachoeira. Como ela chama? Maria Aparecida. Tenho 2 irmãs que moram em Osasco, a Neuza e a Terezinha, e um irmão que mora em Louveira. Louveira. Você falou que nasceu em Minas, mas não disse o nome da cidade. São Sebastião do Paraíso. Sebastião do Paraíso. Isso. E vim de lá com 2 anos e estou até agora em Osasco. Fiz tudo em Osasco, né? Estudei meu ensino fundamental, ginásio na época, né? Que era chamado ginásio, meu colegial, né? Que é o ensino médio de hoje. Estudei no Pittencourt, no Cinearte, no ginásio Glória, que hoje se chama Glória Bonetti, que é o nome da avó dos meus filhos. E a minha formação, fiz a faculdade de Direito em Osasco, na Unifiel, onde também tive a honra de lecionar por mais de 25 anos, e fiz o mestrado na PUC, como você leu aí o meu currículo no início, né? Em Direito Tributário. Então, lecionei Direito Tributário, leciono até hoje Direito Tributário. Nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá. Vai. Eu queria saber primeiro, doutora, qual era o retrato da cidade de Osasco quando a sua família chegou para morar aí na Avenida Santo Antônio? Nossa, Osasco era muito diferente do que é hoje, né? A igreja era muito diferente, as ruas não tinham asfalto, era praticamente o centrinho e a periferia não tinha asfalto em lugar nenhum, não tinha iluminação pública, era uma cidade ainda a ser desenvolvida, né? Bem diferente do que é hoje. Osasco cresceu muito. Osasco hoje é o segundo PIB do estado. E quando a estado. senhora chegou aqui em criança, Osasco estava se emancipando, né? Por aí.
Tava, início dos anos conheci, 60. Exatamente, início dos anos 60. Você Estava pegou se Osasco, emancipando. não tinha nada. Não tinha Era no nada. fundo de quintal de São Paulo, da prefeitura Exatamente. de São Paulo. Exatamente. Onde você brincava assim mais na? Aquele tempo você podia atravessar a Avenida Santo Antônio ali, não tinha problema nenhum, né? Sim, com certeza. Tinha mais Brincava na carroça e rua. cavalos. Não gostávamos muito na minha casa. Minha casa, né, tinha um quintal muito grande, com muitas árvores. Era muito gostoso, vinham muitas crianças brincar ali. Gostava de brincar de pula-corda, de esconde-esconde. E era tudo muito livre, né? Tudo de pé no chão. Tudo de pé no chão. Ninguém ficava doente. Ninguém ficava doente. Tomava água da bica. Era outra vida, né, Adamastor? Outra vida, outra realidade. Com que imagem a senhora resumiria sua adolescência? Seria sido debruçada numa pilha de livros, enfim, o que a então jovem Maria José fazia para se divertir aí já na adolescência? Na adolescência, eu me lembro muito dos bailes do Clube Cobrazeixos e do Atlético. Eu ia todos os domingos no Cobrazeixos. As domingueiras do As Cobrazeixos. domingueiras. Era sagrado, era sagrado. Muito bom. E eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu não tinha muito tempo para o lazer, não. Era só aos domingos mesmo. Eu comecei a trabalhar cedo e estudava e trabalhava, então o meu lazer era restrito ao domingo, sábado e domingo. Qual foi o seu primeiro emprego com registro em carteira aqui em Osasco? Meu primeiro emprego foi no Bradesco. Acho que todo mundo teve Bradesco eu como também. primeiro emprego. Trabalhei no Bradesco com 14 anos. Com 14 anos eu entrei no Bradesco e fiquei, acho que 1 ano e meio. E depois, Adamastor, sabe qual foi o meu segundo emprego? Não tenho a menor ideia. A gráfica do Diário de Osasco. Eu Você trabalhei aqui. Trabalhou no Trabalhei diário? aqui. Aonde? Com o Vrege. Eu tinha 15, 16 aninhos. Tá Foi meu vendo, segundo diretor? emprego. A gráfica do jornal, né? O jornal era em Ficava Presidente Altino, na rua Sanazar Mardiros. Que É, surpresa. a irmã do Vreja, Aurora, trabalhava nessa época no jornal. Enfim, o editor era o Palma, o jornal era feito pelo Palma, o jornalista. O tipógrafo, que era o Arara, e o Julinho, que entregava jornais. Era uma turminha boa, muito gostoso, muito legal, uma época muito boa. Eu era revisora do jornal, sempre fui Também? boa de português. Caramba, você entrou- Sempre fui boa de Você entrou no português. jornal primeiro que eu da Maçã Fazia a Você leitura já era nascido, das Martim? matérias. Nem o diretor Márcio Salazar era nascido. Não denuncia, vai, Tá certo. Damastor. Também não faz tanto tempo assim. Então a doutora é do tempo que tinha aquela Kombi do Diário de Osasco? Sim, nossa, a Kombi que o Julinho dirigia, que entregava os jornais, nossa, o finado Julinho, uma pessoa que até presta aqui uma homenagem a ele, uma Você pessoa andou muito muito- querida, que depois também se tornou advogado, colega, né? Uma pessoa muito querida, os advogados de Osasco todos, os antigos, né? se Você rodou lembram muito dele. nessa Kombi? E essa Kombi, na Kombi laranja, uma Era laranja, a gente tem- meio assim, meio cor de É que ferrugem. a gente tem ela em preto e branco, né, diretor? Ela era laranja, então? Uma Pois cor tá assim, meio identificada agora. ferrugem. E era assim, eles faziam entrega do jornal com essa Olha a Kombi aí na né? foto. Saíam A de Kombi é essa aí, madrugada ó. para entregar os jornais. Uma época muito boa. Então uma você época rodou muito nessa gostosa. Kombi? Andei nessa Kombi. E por que a senhora escolheu os caminhos do direito? Olha, Adamastor, eu sempre gostei da justiça, do direito de fazer valer o que é certo. Eu sempre gostei do certo, do correto. Então eu optei pelo direito porque pensei, e afirmo, isso é verdadeiro, que conhecendo as leis, conhecendo o que é certo, o que é errado, aplicando a ética, os princípios do direito, eu conseguiria ajudar, né, as pessoas, ajudar a minha cidade, o meu país e crescer como ser humano, como pessoa. E eu me identifico, sempre me identifiquei muito com o direito. Doutora Maria José, ano que vem, 2 pautas políticas interessantes. Eleições municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eleição na OAB para o triênio 2025-2027. Provocação democrática.
A doutora Maria José secretamente estaria costurando algum projeto tipo pré-candidata à reeleição para o 3º mandato na OAB. E por que não estrear na política como candidata a vereadora? Não esconda nada, conta tudo. Olha, Damastor, isso não estava no script, hein? Não tá. A senhora é candidata à reeleição? Então, Adamastor, eu vim candidata no 2º mandato por forças maiores das circunstâncias, porque tivemos a pandemia, porque eu não consegui concluir a obra que estava em andamento, e eu queria concluir a obra que eu comecei, né? Então eu vim para o 2º mandato. Agora o 3º eu não virei. Temos pessoas excelentes na nossa diretoria, tá? Nas nossas comissões. Você sabe que a nossa OAB tem mais de 42 comissões, todas em pleno vapor, sendo presididas por grandes advogados. Então, essas pessoas também têm condições de assumir uma gestão na OAB. Então, dentro desse grupo, nós vamos sim escolher pessoas, ou essas pessoas próprias. O nome vai sair, né, da diretoria? Vai sair da diretoria. Não tem ainda não, doutor? Não tem ainda. Não tem mesmo? Não tem. Mas existe, né, o candidato natural, né? Sim. Mas nós ainda não temos nada definido. Isso. Mas será sim alguém do nosso grupo, da nossa diretoria, com certeza, porque essa diretoria realmente, né, nós temos o vice-presidente, que é o Dr. Darlan, o nosso secretário-geral, que é o Dr. Molico, a nossa secretária adjunta, que é a doutora Ariadne, e a nossa diretora tesoureira, que é a doutora Adriana Amaral. E é uma diretoria que arregaça as mangas, que vai à luta, que trabalha, que enfrenta e que resolve. Então, essa diretoria vai decidir, sim, por um grupo que vai dar continuidade a esse trabalho que nós começamos e certamente logo nós teremos aí esses nomes, mas hoje ainda não tenho. Tá, mas não foge não, doutora. Olha, a senhora tem milhões de amigos aqui em Osasco, amigas, e tem uma porteira aberta aí, né? Já que a senhora não é candidata à reeleição, imagine só o número de alunos que já passaram pelo crivo da doutora Maria José. E nós temos aí as eleições para vereador, vice-prefeita, prefeita. Eu não descarto. Opa! Mas também não pensei seriamente sobre o assunto. Mas é um tema que eu gosto, é uma atuação tem alguma realmente legenda que eu gosto. namorando a doutora Maria José? Não. Não tem? Por enquanto, não. Você vai ver a partir de agora, todo mundo. Eu dei uma glugada no site da OAB Osasco e logo dei de cara com um convite. Vem aí o Arraiá Julino, dia 14 de julho, a partir das 18h30, ali no Reduto dos Advogados de Osasco, Avenida das Flores, 707. Como estão os preparativos, doutora? A todo vapor. Teremos barracas de tudo que você imagina numa festa junina, que será julina, né? Será em julho. Mas teremos comes e bebes, teremos o casamento, a quadrilha, teremos um conjunto de sanfoneiros, né? Para tocar e animar a nossa festa. Teremos correio elegante, teremos até casamento. Opa, temos noivos já? Sim, já temos. Surpresa. O diretor, sabe qual a diferença entre festa junina e julina? Não, a diferença dos dois programas é assim, ó. A festa junina acontece ao longo desse mês de junho. Em datas em que a Igreja Católica homenageia 3 santos. Santo Antônio, que aliás é o padroeiro de Osasco, São João e São Pedro. Já o Arraiá Julino, que acontece em julho, com o mesmo ritual da festa junina, é uma festa de confraternização e que está aberta a todos os segmentos religiosos. Seria isso, doutora? Sim. Ela não tem, Sim. Mais para toda a coletividade. Para toda a coletividade. Aliás, eu quero aqui, desde já, convidar a todos para a nossa grandiosa festa
dia 14 de julho, na UAB de Osasco, Avenida das Flores, 707. Para maiores informações sobre o Arraial OAB, olha o telefone aí, está no GC, 94367-5827. Doutora Maria José, qual a leitura que a senhora faria sobre a cidade de Osasco hoje? A cidade de Osasco hoje... Eu sei que você tem uma paixão desenfreada por Osasco. Eu tenho uma grande paixão por Osasco. E Osasco está crescendo, né, Adamastor? Uma metrópole. Está trazendo grandes empresas, né, da era digital. Inclusive a OAB tem uma comissão de direito digital que está desenvolvendo. Eu quero falar do nosso evento que vai acontecer no dia 28 de junho, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Prefeitura de Osasco, com o nosso secretário Camandoni. Nossa Comissão de Direito Digital, presidida pelo Dr. Júlio Santana e vice-presidida pelo Dr. Ricardo Cajazeira, está desenvolvendo um evento muito importante que vai trazer grandes palestras em torno do tema tecnologia. E eu gostaria de convidar a todos, será na Sala Osasco, dia 28 de junho. O evento é justamente para enfatizar e para dar espaço para o crescimento de mão de obra também nessa área. E nós precisamos de instrumentalizar, né, os nossos profissionais da forma correta para atender a necessidade dessas empresas que estão chegando em Osasco. Então, o prefeito Rogério Lins, de olho, né, nesse avanço tecnológico, tem feito também grandes ações nesse setor para dar o respaldo que essas empresas precisam em termos de mão de obra. No final de março, a OAB, em parceria com a Prefeitura, lançou um programa de assistência jurídica gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica. Esse convênio já está ativado, as mulheres de Osasco já contam com essa ferramenta protetiva por parte da OAB? Então, Adamastor, tudo requer assim um cumprimento de um certo protocolo, né? Nós já conseguimos encaminhar o projeto de lei, já foi votado na Câmara. Agora nós precisamos aprovar o termo do convênio, né? Porque o convênio entre a OAB e a Prefeitura precisa de um instrumento, né? Precisa ser instrumentalizado, oficializado. Então, nós estamos agora nessa fase de aprovar o convênio, tá? A lei já está aprovada, vamos aprovar o convênio, e a segunda fase publicar um edital convocando os advogados que queiram participar desse serviço, né? Dessa prestação de serviço, e começar a trabalhar, tá? É uma realização realmente grandiosa de iniciativa da OAB, da nossa comissão da mulher advogada, em parceria com o prefeito Rogério Lins, que foi muito sensível ao tema, e ele levou o projeto de lei para a Câmara, e todos os vereadores, unanimidade dos vereadores, entenderam a necessidade de firmarmos esse convênio e de prestarmos esse serviço à população feminina que realmente está necessitada dessa prestação de serviço. Porque, Adamastor, esse momento em que a mulher sofre uma violência e ela não tem uma assessoria jurídica, uma assistência jurídica efetiva para realmente entrar com as ações judiciais que ela precisa para resolver determinados problemas que surgem numa situação como essa, como, por exemplo, problema de, às vezes, precisa fazer um divórcio, às vezes precisa de uma medida protetiva, às vezes precisa de requerer alimentos para os filhos ou para ela própria. Então, são providências que só um advogado pode tomar, e não tem como tomar essas providências se não for através de um advogado que esteja efetivamente trabalhando com procuração assinada para resolver essas questões. Então, não é uma mera orientação jurídica, como a gente sempre deu, né? Nós sempre, em parceria com a Prefeitura, sempre demos orientação jurídica para as mulheres e para a população em geral, porque a orientação jurídica a OAB dá
gratuitamente, sem problema. Agora, efetividade no trabalho, ir à luta, né, para defender os direitos da mulher, numa situação como essa, realmente o advogado precisa ser remunerado. Então, esse convênio com a prefeitura é para também que o advogado possa trabalhar, é um campo a mais de trabalho para o advogado, com remuneração, porque ele está trabalhando, ele precisa também ser remunerado. No início do seu primeiro mandato, doutora, assim que tomou posse, a senhora esteve na Câmara de Osasco, com parte da sua diretoria, firmando uma parceria com o Legislativo, buscando o interesse da coletividade. Essa união, OAB e Câmara Municipal, vem sendo observada? A doutora já esteve com o atual presidente, o Carmone Bastos? Sim, já estive com o vereador Carmônio, atual presidente da Câmara, nos recebeu muito bem. O que nós sempre propomos, né, ao Poder Legislativo, também ao Poder Executivo da nossa cidade. A OAB é um órgão, né, é uma entidade que, como é composta, né, de advogados, e nós temos muitas comissões, diversos temas são tratados nessas comissões. Então, a OAB tem condição de dar um auxílio jurídico e ajudar no sentido de produzirmos leis melhores, né? Leis que atendam realmente às exigências constitucionais, legais. Estaria na pauta então, políticas públicas e desenvolvimento sustentável? Sim, inclusive nós temos uma comissão do meio ambiente que é muito atuante, que colabora bastante com a Secretaria do Meio Ambiente do município de Osasco. A nossa intenção, Adamastor, é sempre a de somar. Nós temos, como eu estava te dizendo, diversas comissões temáticas com especialistas, com advogados que são especialistas em direito constitucional, em direito relacionado ao meio ambiente, enfim, todas as áreas do direito. E são pessoas que estudam, que se debruçam sobre esses temas e estudam diuturnamente. Então, nós temos condições de dar um respaldo jurídico e nós não cobramos nada para isso. Então, nós falamos com o presidente da Câmara, estive falando com o prefeito também, com os vereadores, no sentido de colaborar. Nós temos condições de dar essa colaboração. As audiências públicas, quando participamos, é sempre no sentido de acrescentar, de dar transparência aos temas diversos. Enfim, de colaborar, porque o que nós queremos? Queremos uma cidade cada vez melhor para os cidadãos osasquenses, queremos uma cidade com políticas públicas que realmente são voltadas ao atendimento das necessidades reais da população, enfim, e nós estamos aqui para ajudar sempre. E o prefeito Rogério Lins tem sido um amigo da OAB? Sim, tem sido um amigo da OAB, um grande parceiro. Nós temos um bom diálogo. Sempre que a OAB o procura para resolver questões envolvendo, por exemplo, nós temos agora uma propositura de instalação de um atendimento do INSS, né, para a população, para agilizar esse atendimento, para melhorar esse atendimento. E o prefeito acolheu, está nos ajudando. Ele é uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa sensível, que sabe ouvir e que nos ajuda sempre que é possível essa ajuda. Quando tem eventos lá na OAB, de repente alguém vai receber a carteira de advogado e passou pela sua sala de aula, foi seu aluno, como é que você se sente, hein? Nossa, é muita emoção, Adamastor, porque olha, não é pouca coisa você participar da formação profissional de uma pessoa e da formação cidadã também de uma pessoa. É muito emocionante e gratificante. Eu chego às vezes até às lágrimas, viu, Adamastor? Porque realmente é realmente muito emocionante. A senhora tem números? Quantos advogados estão inscritos na OAB Osasco? Inscritos na OAB Osasco, sim. Nós estamos com quase 5.000 inscritos. Quase 5.000 inscritos. Doutora, o projeto OAB Vai à Escola também foi literalmente brecado
pela pandemia. Sim. E agora, doutor, ele volta à sala de aula? Já estamos na sala de aula, já voltamos. O projeto OAB Vai à Escola é um projeto que teve início na OAB de Osasco, com o presidente Nelson Alexandre. Sim, o Nelsinho. E o doutor... Agora dizem que ele só fica no sítio, mexendo com tá gado. aposentado, Né? agora Tá tranquilo. Tá rico, Abraço. tranquilo. Também está convidadíssimo aí para o nosso podcast. Abraço para o doutor Nelsinho. Então, e o doutor Albertino também, né? Que tem a mão dele também nesse Que projeto, bacana. né? Pessoa assim também que nós temos um carinho muito grande. Com umas feras do direito aí. Com certeza. O doutor Albertino deixou saudades. E o projeto OAB Vai à Escola da Damastor é muito importante, porque nós levamos para as escolas uma visão, né, para o aluno do que é ser cidadão, né, dos princípios constitucionais, dos valores constitucionais, que é importantíssimo, né? O aluno teria que ter essa disciplina até em sala de aula, mas como não tem, a OAB Vai à Escola leva pelo menos por alguns dias palestras a respeito desses temas para os alunos. E recentemente tivemos também visitas de alunos à OAB. Nós convidamos as escolas também a conhecerem a OAB. Os alunos, às vezes, eles ficam só com aquela visão abstrata, né, do que é a OAB, o que é a OAB. Então, é importante que eles também venham e conheçam. E a escola que quiser pode nos procurar, que nós reservamos algumas horas do nosso dia para receber os alunos, tirar dúvidas, às vezes alunos que já estão no ensino médio, que não sabem o que vão fazer da vida profissional. É importante ter uma conversa com profissionais já experientes para saber, de repente, se identificam, né, com essa profissão, enfim. Deixamos também o convite em aberto. A senhora é professora universitária, a senhora está lecionando ou está fazendo uma pausa aí? Eu estou lecionando ainda. Aonde, doutor? Hoje eu estou lecionando na Faculdade Anhanguera. Anhanguera. Doutora, a senhora também é casada com o advogado Luiz Lipo. Vocês trabalham juntos, né? Tem um escritório de advocacia na Santo Antônio. Na Avelino Lopes. Ah, sim. Na rua Avelino Lopes 163, meu escritório. Que, aliás, a Damastor, esse ano nós completamos 20 anos localizados ali na Avelino Lopes 163, em frente à Receita Federal. O escritório que começou em sociedade com o doutor Amaury Maciel, que foi delegado da Receita Federal, né? Muitos anos em Osasco. E tem o meu filho também, que é meu sócio, Diego Bonetti, e o meu marido, doutor Luiz Lipo. Grande Luiz Lipo. Grande mesmo, um grande homem. Porque... É incrível, quando tem eventos da OAB, ele fica distante, né? E um dia eu falei, ô doutor, vamos lá, camarada, deixe que a Maria José, ela que tem que brilhar aí no evento. Ele é fantástico. Ele é generoso ele diz que é de bastidores, doutor. Ele é generoso demais, ele é realmente uma pessoa, um companheirão, uma pessoa que me apoia, que me incentiva, e realmente eu só tenho a agradecer por ter um companheiro dessa nobreza. Um abraço aí e estender o convite aí para o doutor Luiz vir aqui, o doutor Luiz Lipo, para ter um papo com a gente no podcast do Diário da Região. Está feito aí o convite para o doutor. Ótimo. Quem são Diego, Ana Carolina e Marcos? Opa! Aí mexeu com o meu coração. São as pessoas mais importantes da minha vida, meus filhos e também meus netos e meu marido, né? As pessoas mais importantes da minha vida. Quantos netos? Eu tenho 2 netos. O Diego é o meu filho mais velho, que é advogado também, é sócio do meu escritório, é o pai da Sara, né? Sim. Da minha primeira neta, casado com a Denise, minha nora querida, e o meu filho, né? Meu filho primogênito. Depois eu tenho a Ana Carolina, que é atriz, e com a pandemia, a Ana Carolina teve que procurar também outros caminhos. Hoje ela está fazendo uma segunda faculdade e está aí buscando aí os caminhos dela. Está se saindo bem. Mas é uma atriz e não desistiu da carreira de atriz, não. Mas é que agora as coisas ficaram um pouco difíceis e ela está procurando aí outros
outras oportunidades, né? Com certeza vai encontrar, né, doutora? Se Deus quiser. Ela já encontrou, viu, Adamastor? É. É casada com o João Wesley, meu genro, também ator. Os dois se conheceram na faculdade, na USP, fizeram uma ECA. E hoje também ele está procurando outras atividades, né? Porque realmente a pandemia os pegou assim de surpresa. Há muita gente, nós, né? E o meu filho mais novo, que é o Marcos Vinícius, casado com a Fernanda, que me deram também um presente, meu neto, Gael. E por coincidência, ontem os dois estavam na minha casa, passamos assim uma tarde muito gostosa juntos. E estamos aí, a família é a base de tudo, né? a base de tudo, a base de tudo. Família é a base de tudo. A gente busca, quando temos problemas, é a família que nos ampara, que nos socorre, que nos dá conforto, né? Enfim, família é tudo. A senhora só falou sobre a pandemia. Esse vírus brecou várias ações importantes da OAB, mas pelo que a gente vê, a senhora deve fechar em alta o mandato por conta das reformas da OAB do prédio, né? A senhora entrega essas obras esse ano ainda? Então, Adamastor, eu já terminei a obra, né? Nós terminamos a obra, a OAB está prontinha, só que falta a mobília, que nós fizemos não só uma reforma, mas fizemos também uma ampliação. A OAB agora está bem maior, né? O prédio foi ampliado e essa nova parte que foi construída precisa ser mobiliada, decorada. Então, agora nós estamos correndo atrás dessa fase. Então, a obra já terminou. Agora precisamos fazer a decoração, mobiliar a casa e fazer a reinauguração, se Deus quiser, no segundo semestre desse ano, se Deus quiser. Entregamos tudo pronto. A obra é grandiosa, Adamastor. Nós não tínhamos espaço coworking na UAB, vamos ter 3 espaços coworking, vamos ter sala de aula, que nós também não tínhamos, né? A UAB tem a Escola Superior de Advocacia, que é um órgão da UAB que ajuda muito os estudantes, quando terminam a faculdade, passam na UAB e ficam com a prática defasada, né? Eles não sabem ainda a prática. A ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, é um órgão da UAB que procura dar esse suporte aos novos advogados e também aos advogados mais experientes, sempre oferecendo cursos de vanguarda, cursos de temas novos, novidades, né, no ramo do direito, como nós temos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, como nós temos o mundo digital, né, que entrou para ficar e nós não podemos ficar para trás. Então, a ESA também procura oferecer cursos para atualizar os advogados na área digital. Então, essa Escola Superior de Advocacia precisava de um espaço para funcionar na UAB. Não tinha. Nós construímos essa sala de aula e essa sala de aula ainda não está mobiliada. Será mobiliada e nós aplicaremos ali grandes cursos para ajudar os nossos colegas a se aprimorarem, se atualizarem e a serem cada vez melhores advogados. Doutora Maria José, falando em obras, em que pé está o novo prédio do Fórum de Osasco, erguido ao lado ali do atual, no Jardim das Flores? Tem previsão para a conclusão dessas obras? Então, Adamastor, esse prédio, o prefeito Rogério Lins assumiu, né, a conclusão da obra e já concluiu a parte da prefeitura. Ele assumiu no primeiro mandato, no finalzinho. Isso, no finalzinho do primeiro mandato. Aí entrou mandato. a pandemia. Exatamente. Mas ele já conseguiu praticamente concluir a parte da prefeitura. Agora, o que está faltando é a parte do Tribunal de Justiça, né, que é a parte de ar-condicionado, mobília também, é o Tribunal de Justiça que tem que fazer. Então, agora nós estamos esperando essa fase final para poder termos também o prédio do fórum inaugurado para servir os jurisdicionados, né, da nossa cidade. Doutor, tem algumas fotos aí para a senhora comentar. A primeira seria essa. Aí eu estava grávida de 8 meses da Ana Carolina. Foi em 92, né, em abril, ela nasceu em maio.
né? Fase difícil, filhos tudo pequenininho, um atrás do outro, eu estudando, trabalhando e cuidando desses pequenos. Foi fase difícil, mas a gente sobreviveu. Ah, esses são minha vida, minha riqueza, meus filhos. Ana Carolina, essa de óculos aí, toda lindinha para ir para a escola. O Marcos está aí do meio, né, de camiseta vermelha. E o Diego da direita, meus filhos queridos. Agora tem um álbum aqui que é do casamento. Sim, meu casamento com o meu querido Luiz Lipo. Foi em 20 de junho de 2015. O casamento oficial, mas nós estamos casados, né? Desde 2000. Desde 2000. Então já faz tempo. Só oficializamos em 2015, mas a união já vem de muito tempo. Foi um dia muito especial. Essa foto é linda. Nós estávamos justamente comemorando, né? Porque foi muito bacana, Damastor, que minha filha e meu filho, a Carol e o Marcos, ajudaram na organização do casamento. Inclusive, aqui você percebe que eu estou emocionada e o Luiz também, porque o Marcos ao fundo falando no microfone foi uma surpresa que eles fizeram para a gente. A Carol falando também aí no microfone, uma surpresa que eles fizeram para a gente e estava passando o filme, né, da nossa vida, enfim, da vida da nossa família, e foi muito lindo, foi muito emocionante. Doutora, os dois mandatos, o primeiro e o segundo, o que a senhora destacaria do seu trabalho como presidente? Bom, meu primeiro mandato foi algo assim muito gratificante para mim, porque eu retomei o contato, né, com muitos colegas que eu não tinha contato havia muito tempo, e foi um início de atividade que eu também não tinha experiência, né, como gestora de uma entidade. Eu sempre advoguei e dei aula, né? Administro o meu escritório, eu sou a administradora do meu escritório, eu cuido de toda a parte administrativa também, né? E atende Além todas de as advogar, áreas, né, doutor? O meu escritório atende todas as áreas. O meu escritório atende previdenciário, atende direito imobiliário, direito tributário, direito do consumidor, direito civil, direito de família, o empresarial em geral, né, societário, enfim, todas as áreas nós atendemos. A senhora tem um endereço eletrônico para quem quiser entrar em contato com a doutora Maria José? Temos uma página, né, um site, que é www.blmp.adv. Né? O BLMP é dos nomes, né, a letra dos nomes dos advogados. E tem também uma página no Instagram, tá? É @Bonete Advogados. Tá? Bonete Advogados. Mudamos o nome essa semana. Meu diretor, tem alguma pergunta aí para a doutora Maria José? Sempre para vir almoçar no jornal?
portas abertas para a senhora vir almoçar aqui no jornal. Sim, sim. E a senhora sempre O almoço aqui é maravilhoso. Sim. Doutora, o que é que eu não perguntei para a senhora que seria importante destacar sobre a OAB? Sobre a OAB, então, você perguntou do primeiro mandato, eu falei, né, do Sim, primeiro mandato. E no segundo mandato? Temos aí a reinauguração a do prédio. reinauguração, nossa. Eu estive lá, a coisa tá linda, viu? Tá muito bonito. Eu fui e ainda estava na fase de acabamento. Então, agora já está terminada a obra, já estamos aí na fase de instalação dos móveis e tá muito bonito. Eu convido aos colegas advogados, venham visitar a nossa casa e eu convido os colegas a virem participar das comissões. As nossas comissões, eu faço questão de destacar, Damastor, são verdadeiros grupos de estudo. Você não imagina a riqueza que é participar de uma comissão da OAB, uma comissão técnica. Nós temos grupos de estudos que isso se desenvolve normalmente em institutos de direito, em faculdades de direito. Na OAB nós estamos fazendo como se fosse um instituto, uma faculdade de direito, mas em nível muito avançado, que são todos advogados experientes, e as comissões contam geralmente com professores na sua formação, né? Tem muitos professores que participam das comissões e esses professores fomentam o estudo entre os membros das comissões. E nós tivemos já artigos que saíram das comissões, artigos técnicos jurídicos que serão publicados. Nós estamos aí em vias de publicar a nossa primeira revista da subseção, tá? E esses artigos serão publicados nessa revista. E tem uma comissão que já está produzindo um livro, Adamastor, um livro. Então, são profissionais que gostam de estudar, que gostam de colaborar com o mundo jurídico e que estão trazendo para esses, muitas vezes são membros das comissões, jovens advogados que ainda não têm a experiência, né, de um profissional de muitos anos de profissão, se aproveitam dessas comissões para se atualizarem, para reciclarem. Então, é muito importante que os colegas venham participar. Eu convido a todos os colegas que venham participar. Do seu grupo de trabalho, os advogados, diretores da diretoria executiva, seria difícil para a senhora apontar quem faz mais pela OAB? Difícil pergunta, porque todos são muito dedicados, muito interessados e não medem esforço para fazer acontecer. Todos os diretores, os 5 diretores, incluindo. Tem um que é incrível. Você conversa com ele, ele fala: você já convidou a doutora Maria José para o podcast? O doutor Molico. O doutor Molico, ele é uma pessoa assim, realmente que encanta a todos. Né? A história de vida dele. A história de vida dele, doutora, um coração imenso. Sabia que ele dormiu aqui no relento, nos bancos toscos de Jardins de Osasco? Sim, eu conheço a história do Molico, realmente. Ele logo vai estar aqui contando a história dele, um vencedor. Um vencedor. Né? Foi advogado aí na área do esporte, ele trabalhava de forma voluntária, fantástico. O doutor Molico tem uma história de vida super fantástica. E o amor que ele tem pela OAB, o respeito que ele tem pela OAB. E ele sempre procura divulgar os trabalhos da ordem, através da doutora Maria José. Sim, ele é um querido, Molico é um querido. E também tem uma diretora, a doutora Ariadne, que está desenvolvendo um trabalho muito importante, eu digo assim, em termos de humanidade, né? Que é voltado para a constelação familiar. E nós criamos uma comissão, foi inclusive criado por ela, pela doutora Ariadne, no nosso primeiro mandato, a Comissão do Direito Sistêmico, Sim. que é uma área que o direito está se aprofundando, atuando, é uma área nova. Não é uma disciplina do direito, mas é uma ferramenta utilizada pelo direito para a solução de conflitos. E é muito eficiente. A doutora Ariadne Garcia é uma consteladora e ela trouxe esse tema novo para a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Osasco, juntamente com outras
profissionais, outras advogadas que se interessaram também pela área e estão desenvolvendo um trabalho também muito importante, muito interessante na solução de conflitos, porque elas constelam processos e descobrem através da constelação, que é algo assim que ela também teria que vir aqui a seu convite e explicar qualquer dia o que seria essa constelação, mas ela constela o processo e isso ajuda, faz com que o processo caminhe de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, para a solução mesmo daquele conflito em prol das partes, que normalmente envolve família, né? Marido, mulher, filhos. É muito lindo o trabalho que ela desenvolve. Ouviu, diretor? Está agendando? Ótimo. Doutora, o Grupo Diário da Região, por meio do nosso diretor Márcio Sanazar, agradece a sua presença e foi muito bom tê-la conosco. Eu que agradeço, Adamastor, eu que agradeço sempre. A senhora sabe que sempre será bem-vinda aqui no Diário, né? Com certeza, eu sempre me sinto muito bem recebida, entre amigos. Lembrando que o chefe Vreja é advogado inscrito na OAB de Osasco, né? Sim, o Vreja é um querido. Preguiçoso como advogado, mas assim, não quer advogar, né? Tá tranquilo, só gosta de jornal, mas ele tem carinho lá pela OAB. Sim, o Vreja é um querido. Aqui, ponto final. Retaguarda técnica, Davi Gonçalves, Alan Júnior e Eliana Tafu. A direção geral do Diário da Região, do podcast, é dele, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. Saúde, paz e sucesso. A gente se vê na próxima semana. Até lá.